Gente, vamos então para a correção da atividade 7, artigo de opinião. O texto a seguir apresenta uma reflexão sobre a importância da boa convivência no trânsito. Para você, qual seria a melhor forma de isso acontecer? Uma reflexão para a gente pensar um pouquinho antes de fazer a leitura do texto. Leia o texto e veja de que forma que o autor propõe que isso seja atingido. Trânsito, um espaço de convivência social. O trânsito é um grande espaço que possibilita, entre outras coisas, o encontro e o convívio social entre as pessoas. Entretanto, esse convívio nem sempre ocorre de forma satisfatória ou harmoniosa, o que não raro gera irritação, estresse, conflitos e confusões. Muitos fatores influenciam para que tudo isso aconteça. Sabemos que fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais da atualidade, por exemplo, vias esburacadas e mal planejadas, sinalização precária ou a falta dela, grande quantidade de atividades e a exigência pela rapidez na execução das nossas tarefas, as constantes enchentes, os altos índices de poluição, enfim, tudo isso contribui realmente para não termos uma circulação humana de qualidade nas cidades. Assim, cria-se uma visão negativa do trânsito e se diz frequentemente que o trânsito é ruim, o trânsito é desgastante, o trânsito é isso ou aquilo. Por outro lado, tomando somente esses fatores, tendemos a nos excluir do nosso compromisso de cidadãos para um trânsito harmônico. Pois além desses, existem outro de que não se pode esquecer, o fator individual e humano, que representa a nossa parcela, a nossa contribuição para o bom ou o mau convívio com as pessoas no ambiente do tráfego. Vejamos o exemplo a seguir. Enquanto João está passeando tranquilamente de carro, mostrando a cidade para sua nova namorada, José, que está em um veículo atrás, espera o momento de acelerar e ultrapassar, pois está meia hora atrasado para o trabalho. Carla, por sua vez, está na mesma avenida, ao lado de João e José, e encontra-se bastante ansiosa, com 1000 preocupações, porque tem de efetuar um pagamento no banco que está fechando e ainda pegar o filho no inglês e deixá-lo na casa da avó. Já Sandra, que está indo a pé para a universidade e caminha distraidamente sobre a faixa de pedestres que está em frente ao mesmo semáforo que está fechado. Dedé, o flanelinha, está no local, tentando convencer o apressado José a deixá-lo limpar o para-brisa, a fim de ganhar um trocadinho. Pois bem, perceba, caro leitor, que o exemplo ilustra o que acontece com a vida de milhares de pessoas todos os dias nas cidades. Cruzamos com muita gente no trânsito, motoristas e pedestres, cada qual com seus próprios pensamentos, objetivos, anseios, necessidades e etc. Se não soubermos lidar com esses aspectos individuais, fatalmente entraremos em desacordo com os demais usuários do trânsito e, consequentemente, a fúria, a raiva, a ansiedade ou o medo de expressão ou o medo se expressarão através do nosso comportamento na via ou na calçada. Compreender o trânsito como um espaço de convivência social pode ser algo importante para nos ajudar a minimizar ou diluir muitos dos conflitos que presenciamos no cotidiano. Porque uma vez tendo a compreensão de que cada indivíduo que está na rua, assim como nós, tem a sua necessidade, o seu próprio objetivo ao trafegar, poderemos adquirir uma compreensão mais ampla do ato de circular e, desse modo, poderemos estar mais preparados para enfrentar alguns eventos estressantes que possam acontecer, munidos com um pouco mais de tolerância e respeito. Compreender o trânsito é um espaço de convivência social. Significa dizer que ele não pertence só a nós, caro leitor, mas a todos na mesma medida. Significa que os interesses individuais, no momento que se entrecruzam, devem ser negociados, visando o bem coletivo, pois assim como nós, os outros também estão querendo utilizar o espaço que lhes é de direito.
Portanto, antes de o leitor dizer qualquer coisa negativa sobre o trânsito, procure primeiro indagar-se sobre seus próprios comportamentos que contribuem para que esse espaço seja considerado negativo. E ao circular, quando o leitor se der conta de que está agindo de modo inadequado com os outros usuários, procure lembrar-se de que esse é um espaço de convivência social, que eles também têm interesses específicos diferentes dos nossos e que tais interesses poderão entrar em choque a qualquer momento. Quando isso acontecer, como você agirá? Texto longo, né? Mas é necessário. Se for o caso, volta lá o vídeo e assiste de novo, né? Escuta novamente para entender bem o texto. Na primeira questão, o texto lido é desenvolvido a partir de um ponto de vista do autor. Letra A. Identifique e explique esse ponto de vista. Então, a gente identificou o ponto de vista que são os problemas do trânsito no cotidiano, tá? E explicando é porque o trânsito é um espaço social, de convivência e que deve ser respeitado por todas as pessoas. Na letra B. Por que o assunto discutido é relevante na atualidade? Relevante é importante, né? Atualmente essa questão do trânsito ainda é relevante, é importante, né? Porque faz parte do dia a dia das pessoas que circulam nas cidades, que circulam no trânsito. 2. Logo no início do texto, o autor comenta sobre a visão negativa que as pessoas costumam ter do trânsito. Letra A. Qual é o posicionamento dele sobre essa visão? Então, ele discorda dessa postura, pois ele acredita que, com isso, as pessoas se excluem dos seus compromissos como cidadãos, como usuário do trânsito, tá certo? Letra B. Considerando que o texto lido é um artigo de opinião, qual é a importância de o autor ter mencionado essa visão pessimista das pessoas, né? Por que ele colocou lá a visão pessimista das pessoas? Porque ao mencionar essa visão, o autor faz com que o leitor reflita sobre o problema, tá? E ele acredita que as pessoas devem ter uma postura diferente no trânsito, tá? Que eles têm que procurar ser mais tranquilos para viver um trânsito harmonioso. Questão 3. Para convencer o leitor, foram empregados argumentos, isto é, uma sequência de raciocínios que norteiam o leitor e reforçam o ponto de vista do autor. Quais foram os argumentos utilizados pelo autor do texto? Então, ele usou 3 argumentos aí, né? De que nós somos cidadãos e temos nossa responsabilidade com o trânsito, que devemos reconhecer a individualidade do outro e que que no trânsito deve haver essa negociação visando o bem coletivo. Na questão 3b, em sua opinião, esses argumentos são convincentes? Aí a opinião é sua, né? Essa é uma questão que é para você pôr a sua opinião. Aí você vai dizer se sim, se são convincentes e explicar o motivo delas serem convincentes, ou não, elas não são convincentes, elas não conseguem me convencer. Esses argumentos que ele usou não me convencem, né? E explicar o motivo, aí é pessoal. Na questão 4, em um texto, para tornar mais convincentes as ideias defendidas, pode-se utilizar alguns recursos, como argumentos de autoridade, citando o discurso de um especialista, exemplificação, comparações ou dados estatísticos. Nós já vimos isso um pouquinho lá na argumentação, né? Eu tenho vários tipos de argumento. Daí na letra A, qual desses recursos que foi empregado no texto? Então, nesse texto específico, ele usa o recurso do argumento por exemplificação, dá exemplos, né? Ela argumenta dando exemplos. Na questão B, 4b, de que forma as ideias foram apresentadas, né? De que maneira que essas ideias aí foram apresentadas no texto? Elas foram apresentadas por meio de uma história, né? Lógico que é fictícia, pelo jeito ela inventou, né? Mas o autor colocou aí um exemplo, né? Do João, do Flanelinha, que cada um tem o seu motivo para estar no trânsito e a sua pressa e a sua necessidade e o seu objetivo.
Na questão 5, o autor afirma que todos são responsáveis pela melhoria do trânsito. Que atitudes devem ser tomadas para que o trânsito se torne um espaço de convivência ideal? Então, aqui é a respeito do autor, tá certo, pessoal? Ele não está ainda pedindo a nossa opinião, ele está querendo saber a opinião do autor. Então, que as pessoas devem se conscientizar, né? Elas devem ter consciência da individualidade de cada um que está ali no trânsito, tá certo? Na questão 6, no final do texto, o autor faz um questionamento. Quando isso acontecer, como você agirá? Daí na letra a quem ele é destinado e por que o autor faz esse questionamento? Então, esse questionamento é destinado a quem? Para quem que ele está, né, fazendo essa pergunta? Para nós, leitores. Ele está fazendo essa pergunta para os leitores que estão lendo o texto, tá? E na 6b, qual seria a sua resposta a esse questionamento? Aí sim é uma opinião pessoal, aí cada um vai colocar, né, o que responderia para essa questão, né? Quando isso acontecer, como você agirá? Ok, pessoal? É um texto longo, tem que voltar às vezes mais de uma vez para poder responder a questão, né? Porque todas as respostas estão fora a questão 6b e a 3b, que são questões pessoais, todas as outras estão lá no texto, tá, pessoal? Tem que ter um pouquinho de paciência, se não entender, ler o texto mais de uma vez, ok? Beijo, até a próxima correção.